Queridos e amados irmãos, amigos, a você que nos ouve, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez chega a este canal, eu quero cumprimentá-los a você, a sua casa, toda a sua família, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz possa permanecer, que esta paz possa habitar, que esta paz possa continuar em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Meus amados, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 8, está escrito: E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Queridos, eu quero nesta oportunidade pedir licença para entrar no seu lar, na sua casa, através do seu receptor, do seu meio de comunicação. Eu quero, queridos, louvar a Deus pela sua vida, pedir a Ele que te abençoe, que te recompense pelos minutos, segundos que você tem deixado os seus afazeres para meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Meus amados, nos dias, nas horas, nos momentos, nos instantes em que antecede a vinda de Jesus, nós temos ouvido um argumento de muitas pessoas dizendo que está se preparando para a volta de Jesus. Quando, na verdade, nós não devemos se preparar. Nós devemos estar preparados a todo momento. Porque a própria palavra de Deus nos afirma que ninguém sabe o dia e hora que o Filho do Homem há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas que usam este argumento, desta metáfora, onde diz: eu vou me preparar. Não, amados. Você deve estar preparado. A qualquer momento acontecerá a vinda do Senhor Jesus. E aí não dá tempo você se preparar, porque a palavra de Deus, ela nos informa, ela nos afirma, ela nos orienta, ela nos diz, ela nos deixa claro que o arrebatamento acontecerá no abrir e piscar de olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, é algo tão rápido que não dá tempo você se preparar. Você precisa estar preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Este capítulo, ele se inicia nos orientando, nos mostrando que o reino do céu é semelhante a 10 virgens. Ou seja, o reino do céu é algo puro, é algo intocável. Louvado seja o nome do Senhor. Pois nós precisamos estar com as nossas vestes limpas, nós precisamos estar puro. Louvado seja o nome do Senhor. O reino do céu, quando se fala
de virgem se fala de pureza. Louvado seja o nome do Senhor. Tem até o hino da nossa harpa cristã, onde ele diz que no céu não entra pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o ser humano, para herdar o céu, ele precisa estar com as suas vestes espirituais lavada no sangue do Cordeiro e alva como a neve. O versículo de número 1 nos diz o seguinte: então o reino do céu é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. Louvado seja Deus. Meus amados, meus queridos irmãos, o texto, o versículo de número 1 nos fala de 10 virgens. Estávamos reunidas no mesmo lugar. Porém, nem todas estavam com o mesmo propósito. Porque quem tem propósito de alcançar a salvação não se contamina com as coisas do mundo. Quem tem o propósito de ter a vida eterna ao lado de Jesus não se corrompe com as coisas do mundo. Ele está sempre atento, como disse o salmista, pensando no céu a todo momento. Louvado seja o nome do Senhor. E quem anda pensando no céu, meditando dia e noite, ele não se corrompe com as práticas, com os desejos do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Pois a Bíblia nos fala que estas 10 virgens, louvado seja o nome do Senhor, eram 5 nécias e 5 prudentes. As nécias tinham azeite, porém extraviaram, desperdiçaram o azeite que tinham. As prudentes tinham as suas lâmpadas e tinham azeites de reserva. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu aprendo com isso? Que o salvo, quem é salvo, não se corrompe. Quem é salvo, zela pela salvação conquistada na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. As prudentes tinham azeite suficiente para aguardar, para esperar a vinda do noivo. As nécias, queridos, extraviaram, desperdiçaram. Louvado seja o nome do Senhor. As nécias não zelaram, não preservaram o azeite que tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitos de nós nas mesmas condições das virgens nécias. Não estamos zelando pelaquilo que o Senhor nos entregou. Não estamos cuidando daquilo que recebemos do Senhor. Louvado seja Deus. Tem muitas nécias que estão extraviando, jogando fora, desprezando o azeite, querido. É símbolo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas desprezando o símbolo do Espírito Santo, extraviando o azeite que simboliza a presença do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Mas as nécias, diz a palavra de Deus, que elas estavam apercebidas, elas estavam aguardando, elas estavam esperando, queridos.
custe o que custar, aconteça o que acontecer, vamos estar guardando, preservando, atentos com a nossa salvação. Porque a qualquer momento, a qualquer instante, este céu se rasgará e nós seremos arrebatados. Nós somos a noiva, a qual o noivo está guardando a qualquer momento. Nós somos a noiva que aguarda o encontro do noivo. Mas para isso, nós precisamos estarmos puros diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois a palavra de Deus nos diz que essas 5 nécias extraviaram o azeite. As 5 prudentes permaneceram preservando o azeite que tinha. A Bíblia nos diz que à meia-noite ouve-se um grito. Alguém estava anunciando: aí vem o noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem o noivo, ouve-se um grito. Qual é o grito que nós estamos aguardando para ir ao encontro do noivo? Você sabe qual é o grito, qual é o alarido que nós estamos aguardando para encontrar-se com o noivo? O soar da última trombeta. Louvado seja o nome do Senhor. E só vai ouvir o soar da última trombeta quem abandonaram, aqueles que deixaram, louvado seja o nome do Senhor, de servir ao mundo para servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda tem muitas pessoas que estão na casa de Deus, servindo a Deus, mas ainda, queridos, não se decidiram. Ainda não pararam, ainda não têm ouvidos altivos para perceber que Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz que à meia-noite ouve-se um grito. Eis o noivo sair ao seu encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Todas aquelas virgens se levantaram. Porém, queridos, nem todas puderam ver ou ir ao encontro do noivo. Louvado seja Deus. Todas elas se levantaram. Medite aí. Analise aí. Fique atento e perceba-se. Analise com precisão. O que pode ser isso? Todas as virgens, todas as 10, se levantaram. Porém, nem todas puderam encontrar-se com o noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Louvado seja o nome do Senhor. Todas elas se levantaram, porém as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas não tinham o azeite suficiente. Não é que elas não tinham azeite, elas tinham azeite. Porém, o azeite não era suficiente para poder ir ao encontro do noivo. Por isso, elas chegaram até as prudentes e disseram: dai-nos do vosso azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós devemos
ficar apercebido. Nós devemos ficar atento. Estas virgens nécias aqui simbolizam o mundo, querendo sufocar, querendo roubar a nossa salvação. Se elas tivessem dado azeite, as nécias, prudente tivesse dado azeite às nécias, elas também teriam ficado na mesma condição. Muitas vezes a gente tenta ajudar as pessoas e muitas vezes somos prejudicados. Louvado seja o nome do Senhor. Elas só tinham o suficiente, e se elas tivessem emprestado, tivesse dado o azeite delas para as virgens nécias, elas teriam ficado na mesma condição. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, elas recusaram, disseram não. Ei, amados, não se misture. Não entregue a sua salvação assim tão facilmente. Nós estamos vivendo em dias difíceis, onde o adversário a todo custo, a todo momento, tenta nos tirar a salvação, tenta nos roubar aquilo que já conquistamos. Louvado seja o nome do Senhor. Elas disseram não, para que não falte a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas elas ainda disseram: vai aonde compra, ao vendedor, eu estou usando as minhas linguagens, vai ao vendedor e compre para vocês. Só que existe um detalhe, queridos. No momento em que elas saíram para comprar o azeite, chega-se o noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre digo que o erro das virgens nécias, o erro delas foi sair do lugar da bênção. Elas saíram para comprar o azeite. No momento que elas saem, chega-se o noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, muitas vezes a gente está no lugar certo, aguardando o momento certo, e às vezes a gente sai do lugar da bênção. Pelo simples problema, pela mais simples situação. Imagine que um pouquinho de azeite que elas tinham ainda, talvez era suficiente pelas aguardar o noivo. Porém, elas cometeram um erro grandioso: sair. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós percebemos que muitas pessoas querem a salvação só para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Tentam a todo custo, a todo instante, a todo momento, nos tirar do lugar da bênção. A gente está percebido, a gente está atento, mas sempre existe alguém para nos tirar do lugar da bênção. Eu quero deixar esta breve meditação, visto que aqui não é uma pregação, eu quero deixar esta breve meditação da Palavra de Deus. Após, em outro momento, em outro instante, nós meditamos nos restos, continuamos a leitura da Palavra de Deus. Quero que você fique na paz e Deus te abençoe e que não saia do lugar da bênção. Permaneça. Por mais que alguém tente te tirar, por mais que alguém tente te seduzir, permaneça no lugar da bênção, porque lá Deus tem vitória para mim e para você. Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe. Amém.